Salve rapaziada, aqui é o Strange Mike, aqui é meu remake da Hypnotize do Cat Dealers. Essa é uma das músicas dessa nova fase de Progressive House do Cat Dealers que eu pessoalmente curto bastante. E os vocais dessa música são animais, então não esqueçam de checar a música original. Então ela tem uns times bem básicos aí do Progressive House e eu decidi mostrar eles aqui pra vocês. Quero mostrar também algumas dicas de como fazer esse tipo de melodias, como eles fizeram a melodia aqui. E eu acredito que isso vai ser bem útil pra vocês. Então, como sempre, já vão deixando um gostei aí, se inscrevendo aqui embaixo, não esquecendo de ativar o sininho, dando uma checada aí nas minhas músicas, seguindo lá no Instagram. Também não esqueçam de entrar na minha comunidade do Discord, o link tá aqui na descrição. Lá você pode pedir feedback, trocar uma ideia com a galera. Agradeço vocês que estão lá. Em breve vão rolar mais coisas por lá. Então, de tudo isso, bora pro remake. Vou começar aqui mostrando esse baixo, então. Ele é um rolling bass, vocês podem ver aqui no MIDI que ele tem essas notinhas bem curtinhas. E ele soa assim. Então é um baixo bem clássico desse Progressive House mais moderno. Eu dividi ele em duas camadas e tem esse baixo principal aqui, que é o baixo que contém o sub. Nele eu vou ter essa Sol Wave aqui, com uma voz só. Eu tenho meu mono legato ativado, justamente para a gente não ter uma nota passando por cima da outra. E bem importante é que aqui nesse meu oscilador A, eu estou com essa range phase em 0%. Isso significa que minha onda, toda vez que meu MIDI tocar, ela vai começar no mesmo ponto de início. Então a gente vai eliminar todo tipo de variação que o som pode ter, aumentando isso aqui. Se ela estiver em 100%, a minha onda vai poder começar aqui, 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 aqui e assim por diante. Então, se eu deixo em 0%, eu posso manualmente escolher onde a minha onda vai começar. Então eu deixei aqui no meio mesmo, eu só queria eliminar essas inconsistências. Esse meu envelope 1 aqui é bem pluck, ele está controlando o volume. E esse envelope 2 aqui, que é praticamente o mesmo do 1, está controlando esse filtro aqui na aba de efeitos. Então, de efeitos, eu vou ter um pouquinho de distorção, essa Synfold aqui. Tem que tomar cuidado com esse tipo de distorção. Eu tô com um mix bem baixo, porque ela destrói bastante o som. Mas no mix mais baixo, ela dá essa característica um pouco mais moderna. Depois disso, eu tô com o compressor no modo TT, justamente para deixar esse som o mais sólido possível. E é isso pro meu som. Aqui no final, então eu vou ter essa automação do filtro, que vai abrindo aos poucos, só para fazer a transição. Então por cima desse baixo principal aqui eu fiz esse layer que eu chamei de High Bass, que é um baixo que toca umas frequências um pouco mais abertas no estéreo e também umas frequências mais agudas para somar com aquele baixo de antes. Então para fazer ele eu acabei utilizando essa Sol Wave aqui com 8 vozes, um pouquinho de detune. Lembrando que agora essa range phase está em 100%, justamente porque eu não me importo com essas aleatoriedades em sons com várias vozes e com bastante detune. Ele ajuda a deixar o som um pouco mais espalhado. Aqui no envelope 1, no envelope 2 está um pouco mais curtinho, mas ele também continua agindo aqui no filtro, que vem logo depois da distorção. De processamentos externos aqui eu vou passar um por um, eu tô dando som equalizado para sentar melhor na mix. Também eu tô tirando todo esse low end aqui abaixo de 180 justamente para não conflitar com aquele baixo de antes. Depois disso estou dando uma comprimida aqui com o OTT em 30%. O Cat Dealers está com esse som bem comprimido mesmo, é um som bem moderno. Então a gente usa bastante o TT e esse tipo de compressão para chegar nesses timbres mais parecidos com os deles. De resto eu tenho esse Imager aqui, que ele está dando uma diminuída na imagem estéreo, achei que no final estava demais, então eu dei uma puxada aqui para baixo. Então quando eu somo os dois baixos juntos aqui no grupo dos baixos, sem nenhum processamento eles ficam assim.
Então logo de cara eu já adicionei um pouco de saturação aqui no grupo. Aqui eu não mexi no low end, eu dei mais um pouco de corpo aqui nesses médios, então dos 260 aos 1800 é onde eu estou dando mais ganho e mais drive. Quando vê que o gacho ganha muito mais presença nessa área. Depois disso, só uma equalização aqui, porque depois que eu dei essa saturada, eu achei que o volume naquela área ficou muito alto, então eu acabei tirando mais um pouco aqui, e tirando esses agudos aqui que não precisa. E essa sidechain que eu estou ultimamente usando, o Shipperbox, eu acho ela muito legal, a gente pode dividir ela por bandas, vocês podem ver que aqui no low end eu tenho uma banda um pouco mais brusca, então a partir dos 380 Hz para baixo, eu vou ter esse sidechain mais brusco, e para cima disso eu não preciso de um sidechain tão longo, então eu acabo deixando essa banda aqui um pouquinho mais curta. Então esse baixo junto com o kick fica assim. Então partindo agora para a parte das synths, a gente tem essas synths que tocam aqui no drop. Começando aqui, eu dividi essa lead principal em duas camadas. Eu tenho essa lead que tem um pouco mais de detune aqui, um pouco mais vozes. Para fazer ela, então, eu acabei utilizando duas Sol Waves. Eu tenho uma oitava para baixo aqui, só com uma voz, aquele mesmo esquema, e outra na oitava normal, que no caso está tocando uma oitava acima dessa outra lead aqui, com 16 vozes e um pouquinho de detune. Para ajudar a compor no som, eu acabei utilizando esse noisezinho aqui para dar um pouco mais de agudos. Vocês podem ver que ele dá mais uma preenchida nesse som. E esse meu envelope 2 aqui, bem curto, ele está atuando nesse filtro aqui na página de efeitos logo depois de uma distorção. Então, sem muito mistério, eu dei uma equalizada no som depois. Óbvio, tirei o low end, tirei um pouco aqui desses médios graves e dei mais uma presença nele aqui nos médios agudos. A outra camada dessa lead eu chamei de high lead porque ela tem essa Sol Wave aqui, que compõe a parte mais aguda mesmo do nosso som. Então, essa aqui é só uma Sol Wave mesmo, com uma voz de unison. Eu tenho esse envelope 2 aqui que está agindo no filtro também na página de efeitos. Mesma coisa, depois a distorção. Estou sempre utilizando a distorção porque eu quero deixar o som um pouquinho mais quente e a distorção ainda dá uma comprimida junto, então é isso que a gente quer. Lembrando que eu costumo sempre usar esse filtro aqui da aba de efeitos e não esse filtro aqui quando eu quero que ele venha depois dessa distorção. Porque se eu estivesse usando esse filtro aqui da primeira página, eu até estaria fazendo um som parecido com esse, só que quando essa distorção viesse, ela ia girar harmônicos agudos, passariam por cima daquele filtro de antes. Então por isso que eu opto por utilizar esse filtro aqui na página de efeitos logo depois de todos os outros efeitos. É óbvio que isso não é uma regra. Então, quando você estiver fazendo aí suas próprias leads, se quiser experimentar, sempre é bom ver se o som fica melhor com o filtro aqui antes ou depois dos efeitos. Isso não é uma regra, não. Então, de efeitos externos aqui, eu dei uma equalizada nessa lead, também tirei o low end, tirei um pouco daqueles super agudos. Eu tenho agudos aqui também nessa outra minha lead, então não precisava mais nessa. E dei um boost aqui nos médios agudos, só para encaixar melhor na mix e parecer mais com o original. E eu tenho esse meu Imager aqui, que está trabalhando bastante e está abrindo bastante som no estéreo. Ela era uma lead totalmente mono, então eu tenho até o mono legato dela ativado. E aqui embaixo no portamento eu tô com essa caixa always checado, estou com alguns milissegundos de portamento, quer dizer que ela vai fazer esse glide entre as notas. Eu vou exagerar o efeito para vocês entenderem o que eu estou falando.
Então ela ajuda a dar um pouco mais essa característica pro som, eu achei que estava precisando. Então o que é bem interessante sobre o MIDI dessa lead aqui, que ela é praticamente uma lead ARP. Eu já notei isso em algumas outras músicas do Cat Dealers. Não estou dizendo que esse aqui é o MIDI exato, pode ser que eu tenha errado alguma coisa na hora de fazer ele aqui. Só que eu queria mostrar para vocês essa maneira de fazer melodias, que é muito interessante, pode chegar a resultados muito legais. Então essa técnica que eles utilizaram é justamente utilizar das notas dos acordes para fazer a melodia. Então se eu criar aqui um canal MIDI, nesse canal MIDI desenhar aqui os acordes da música, vocês vão ver que todas essas notas que compõem a melodia são as mesmas notas aqui dos acordes. Então vocês podem notar que se eu for brincando com as oitavas aqui, todas as notas vão estar dentro dos acordes da música. Então isso é uma técnica bem interessante que vocês podem utilizar aí quando você estiver fazendo, ela funciona bastante aqui nesses tipos de Progressive House. Então é mais uma carta na manga quando você estiver aí sem conseguir desenhar, ou no caso criar uma melodia, você pode pegar como ponto de partida as notas dos acordes, que vai ficar muito difícil de ela dar errado. Então, continuando aqui, a gente tem esse reverb shot, que ele toca junto com o clap, e ele é muito importante na música porque ele preenche bastante espaço e ele dá essa característica mais tonal para o clap. Então é só aqui essas duas saw waves nos filtros, não vou entrar em muito detalhe porque não tem nada demais, você tem só um filtrozinho aqui que está tirando um pouco dos agudos. Eu tenho esse reverb aqui em 100%, que é o que dá esse som característico. Então depois partindo para o grupo aqui das synths, eu estou com bastante processamento até. Então eu vou tirar eles e vou adicionando um por um para vocês verem o que cada um está fazendo. No começo de tudo, como eu queria aquele som característico bem comprimido, eu já joguei um OTT aqui e comprimi todas essas leads juntas. Logo depois disso, já dei uma equalizada, tirei algumas frequências que eu achei que estavam irritando e estavam demais. E tirei também o low end, porque eu não queria que conflitasse com o baixo. Logo depois disso, eu dei uma saturada, principalmente dos 600 aqui aos 3000 Hz, porque era uma área que eu achava que estava precisando de mais calor. Logo depois disso, eu acabei utilizando esse Glue Compressor aqui para dar uma comprimida ainda maior na minha lead e colar elas duas juntas. Depois disso, então, eu tenho esses efeitos aqui. Fiz aquele esquema de criar um rack de efeitos e criar vários canais. Então eu tenho esse canal seco, um canal com reverb e um canal com delayzinho. Então essas synths com baixo e com kick ficam assim. Então na parte de drums aqui da música, ela começa com um kick, clap, que justamente, como eu mostrei antes pra vocês, ele se soma àquele reverb shot que eles têm aqui. Esse hatch fechado aqui, que é um rolling hatch, que eu programei em MIDI mesmo. Fiz uma automação de volume aqui com um LFO2 mesmo, como se fosse um sidechain. Para ele não ficar tão retão. Tem esse open hat aqui também. E esse shaker e tamborim aqui, que é um loop que eu peguei do Splice e dei uma picotada nele. Então todos esses drums ficam assim. De efeitos eu tenho só esse exhaust. E esse white noise aqui. Esse foi o remake da Hypnotized. Ela é uma música bem simples, porém ela tem uma alta qualidade, ela tem esse som bem comprimido mesmo. O vocal dessa música é sensacional, e ele até toca algumas vezes aqui no drop, eu decidi não trazer ele
por motivos de copyright. E eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas novas, que nem essa técnica de basear nossas melodias nos acordes e as notas dos acordes da música, que é uma coisa que às vezes nem é sempre tão inovadora, mas tem mais uma garantia que dê certo. Depende aí do seu mood, se tiver mais criativo ou menos criativo, isso às vezes pode ajudar no workflow de vocês. Então eu espero ter ajudado. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem um like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho aqui, sempre ter notificação de vídeo novo. Deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos, o que vocês quiserem. Também não esqueçam de colar na minha comunidade do Discord, pra gente trocar uma ideia, assim, que mandem coisas lá. Eu tô sempre olhando. Também não esqueçam de me seguir no Instagram, ouvir minhas músicas no Spotify. E é isso, eu vou ficando por aqui. Vou tocar pra vocês mais uma vez o resultado final. E é isso, valeu!